O Papa condenou alguns inimigos da Igreja com palavras bastante fortes, mostrando que, em realidade, esses inimigos estavam infiltrados na Igreja, tentando trocar a doutrina que há séculos a Igreja prega. Vou ler aqui um trecho do documento oficial que o Papa utiliza para condenar esses inimigos da Igreja. Diz o Papa: "E o que exige que sem demora falemos é, antes de tudo, que os difusores do erro já não devem ser procurados entre os inimigos declarados da Igreja, mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se, desta maneira, tanto mais prejudiciais, quanto menos são percebidos." Vamos a um cântico a Nossa Senhora, como é costume em nosso programa, para depois conhecermos melhor o que está acontecendo. Virgo Dei genitrix, quem totus non capitorbis, in tua se clausit viscera factus homo, vera fides geniti purgavit crimina mundi, et tibi virginitas inviolata manet. Amém. O Papa demorou para se pronunciar. Ele disse que estava analisando o que estava acontecendo, porque o fato era grave, recebeu muitíssimas acusações e, inicialmente, inclusive, alguns pensaram que ele estava aceitando esses erros infiltrados dentro da Igreja porque ele não se pronunciava. Então disseram, pronto, ele tem parte com isso daí, ele deve fazer parte dessa mesma corrente que está colocando esses erros para todos os lados, difundindo, por exemplo, entre os leigos, isso tudo. Então o Papa tem parte. O Papa tem parte, ele não está correspondendo ao seu ministro de pastor supremo da Igreja. E a coisa deu o que falar. Foi um fala-fala, a coisa se esticou, mas por fim o Papa disse, eu vou me pronunciar. E foi um momento em que São Pio X resolve se pronunciar. Ele faz um documento fortíssimo, que apacentando, ele deu o nome de Apacentando o Rebanho do Senhor, e ele diz que os modernistas que estavam infiltrando dentro da Igreja, infelizmente até com clérigos, com sacerdotes, houve outros que participaram desse momento trágico, desse momento terrível na Igreja, início do século XX. Ele diz que os modernistas, eles estavam infiltrando doutrinas dentro da Igreja que não eram da Igreja, mas eles se apresentavam de uma forma velada, falavam meias verdades, e eles diziam que a Igreja tinha que mudar. Por quê? Porque ela estava muito obsoleta, muito presa em princípios antigos, era necessário haver mudanças. Então, o Papa se deu conta que alguns começaram a aceitar essas teses, começaram a tentar colocar em prática algumas coisas que a Igreja não aprovava, e o Papa foi e condenou os erros, que ele deu o nome de modernismo. Ele dizia, isso aqui não é uma heresia. Não é apenas uma heresia, mas isso daqui é o conjunto das heresias todas juntas aqui. É um conjunto. Conjunto das heresias que se uniram e agora estão aqui. Estão querendo destruir a Igreja. Ele dizia, tem modernistas que pensam como filósofos, outros como teólogos, outros são apologetas, defendem a fé de forma errada. E assim, eles, na parte litúrgica, realmente São Pio X foi muito forte. O cardeal Mercier chegou a comentar, se na época de Lutero e Calvino nós tivéssemos tido um Papa não simplesmente virtuoso, mas um Papa santo como São Pio X, ele teria barrado ali esses erros, para verem a força de um Papa. O que o Papa consegue fazer? O que ele tem na mão? O que ele pode fazer pela Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos fiéis, pelo rebanho? Apacentando o rebanho do Senhor. São Pio X foi muito perseguido por causa disso, porque alguns disseram que, como ele demorou para se pronunciar, ele fazia parte daquela história, ele estava levando, no fundo, estava tendo uma certa complacência com aquela doutrina, com aquele erro que se estava infiltrando na Igreja, inclusive, infelizmente,
através de clérigos, de sacerdotes, inclusive bispos, estiveram ligados ao fato todo. São Pio X demorou, mas quando ele resolveu se pronunciar, não ficou ninguém de pé, porque ele foi muito forte. Há séculos a Igreja não via uma força tão grande no Papa como se viu em São Pio X. E nós queremos fazer uma homenagem a esse grande santo que foi muito firme na condução da barca de São Pedro para que a Igreja atravessasse as borrascas em sua época. Vamos pedir que ele nos dê esse amor à Igreja, esse amor à tradição, amor aos ensinamentos que vieram de nossos maiores, que durante os séculos da Igreja, a Igreja manteve incólume, que nós tenhamos esse amor e que, se for necessário, nós façamos como São Pio X, tenhamos firmeza para defender a fé e, se for necessário, morreremos, mas morreremos pregando a verdade, porque nós não cederemos diante do erro que, no mundo de hoje mesmo, tenta destruir a Igreja, tenta persegui-la, que a Igreja viva para sempre, como é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Que Nossa Senhora proteja, que São Pio X lhe dê muita força, muito entusiasmo, muita fé e muita coragem para defender a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe, hoje eu rezarei por você. Eu envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!